Começa agora o programa Fé e Vida com o Padre Geneilson, da paróquia de São João Batista e São João Evangelista. Querido irmão, querida irmã, bom dia! Que alegria chegar até a sua casa nesta sexta-feira, nesta sexta em que antecede a Semana Maior, né? A Semana Santa, a semana ponto alto da nossa fé. Por isso quero acolher cada um de vocês, sejam todos bem-vindos em mais um programa Fé e Vida, toda sexta-feira aqui na nossa programação da Rádio Verona, um momento de fé, um momento de esperança, um momento de encontro com Deus e com a Palavra de Deus. Hoje queremos iniciar este programa convidando você a silenciar o coração, a se desligar um pouco das preocupações e permitir que Deus fale com você. Por isso que é uma oportunidade para abrir o nosso coração. Estamos nos aproximando de um tempo muito forte na vida da igreja, que é a Semana Santa. E nós tivemos todo este tempo quaresmal para preparar o nosso coração para bem viver, para bem celebrar este tempo, que é um tempo de viver a nossa fé. Não é um tempo de férias, não é um tempo de feriado, não é um tempo de viajar, é um tempo de viver a nossa fé, estar em nossa paróquia e viver profundamente o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então, depois desse tempo, dessa caminhada quaresmal, um tempo de oração, penitência e conversão, agora nos preparamos para viver os mistérios mais profundos da nossa fé, que é este tempo da paixão, morte e ressurreição. Que este momento seja uma oportunidade para abrir o seu coração e renovar a sua fé. Por isso, já convido a abrir a Palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 31 a 42, o Evangelho de hoje, que nós vamos refletir. Por isso, já pegue aí a sua palavra, a palavra do Senhor, a sua Bíblia, para juntos refletirmos este Evangelho, que hoje nós iremos aprofundar na reflexão deste Evangelho, que traz para nós uma profunda reflexão neste tempo, que é o tempo da Semana Santa, o tempo forte que se aproxima. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. De novo, os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus, porém, lhes disse: Eu vos mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos apedrejar-te por uma boa obra, mas por causa da blasfêmia, pois tu, sendo apenas homem, te fazes Deus. Jesus respondeu: Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se a escritura que não pode ser anulada, chama deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, por que então acusais de blasfêmias aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse, eu sou filho de Deus?
Se não faço as obras do meu Pai, não creiais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais, crê em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Mas uma vez procuravam prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Jesus se retirou de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João esteve anteriormente batizando. E lá permaneceu, e muitos foram até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem era verdade. E muitos ali passaram a crer em Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos mostra um Jesus firme, corajoso e verdadeiro diante das acusações. Mesmo realizando o bem, sendo amor, sendo misericórdia, sendo presença, ele é rejeitado, é julgado, é incompreendido, é perseguido. Isso nos ensina algo muito importante. Seguir a verdade nem sempre será fácil. Seguir a verdade nem sempre será fácil. Quem diz que seguir a verdade é fácil, não é. Por isso que muitos preferem seguir o caminho fácil, que é o caminho da mentira. Jesus, ele não recua. Ele continua firme na missão, porque sabe quem ele é e de onde ele vem. E nós, quantas vezes desanimamos diante das dificuldades? Quantas vezes deixamos de viver nossa fé por meio de julgamentos dos outros? Quantas vezes nós fugimos e não defendemos a nossa fé por medo do julgamento dos outros, até esconder sinais cristãos, até um crucifixo, alguma outra coisa que nos mostra que somos cristãos, que não deve mostrar por essas partes exteriores, mas que muitas vezes negamos a nossa fé, negamos a nossa espiritualidade, negamos o tempo em que nós vivemos, e isso é esconder-se de Deus. É esconder-se de Deus. Nós precisamos viver a nossa fé, mesmo diante dos julgamentos, e viver a verdade, que não é fácil, mas é preciso viver a verdade de fé na nossa vida. Jesus, ele não recua, e nós somos convidados a também não recuar. Jesus nos convida hoje a permanecermos firmes, a acreditar nas obras de Deus, a confiar mesmo quando não somos compreendidos. Devemos confiar, porque nós sabemos e devemos saber em quem nós depositamos a nossa confiança, né? E no final do Evangelho, algo muito bonito acontece. Muitos passam a crer em Jesus. Muitos passam a acreditar no Senhor. E isso nos mostra que mesmo em meio à rejeição, o bem sempre produz frutos. Sempre vai produzir frutos o bem. Então, a verdade, ela nos produz frutos, porque a verdade cabe em todos os lugares. Já a mentira, ela não cabe em lugar nenhum. Por isso que este é o caminho mais fácil da mentira. Mas é muito melhor seguir pelo caminho difícil, mas que seja o caminho da verdade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, neste tempo que nós estamos já estamos às portas da Semana Maior, da Semana Santa, do tempo alto da nossa fé. Então, é um dos momentos mais importantes da nossa caminhada, da nossa fé, é a Semana Santa. É o tempo em que somos convidados a caminhar com Jesus. No Domingo de Ramos, nós acolhemos o nosso Rei, nosso Senhor, Jesus. Na Quinta-feira Santa, vivendo o amor na Eucaristia, que é a quinta-feira do lava-pés. Na sexta-feira, nós contemplamos a cruz, a celebração da paixão de Jesus. Um momento muito forte, muito bonito. E na Vigília Pascal, nós celebramos a vitória da vida sobre a morte. Nós celebramos a alegria da ressurreição. Nós celebramos a alegria da fé cristã. A alegria nossa é celebrar a ressurreição de nosso Senhor. A Semana Santa não é uma lembrança, não é uma recordação, é uma vivência de fé. É um convite à transformação.
Não é só algo que eu vou viver que aconteceu no passado, mas é algo que nós vamos fazer memória e reviver todos os passos de Jesus. Depois de todo o caminho da Quaresma, este é o momento de revisar a nossa vida, de pedir perdão, de recomeçar, de reconciliar-se com Deus e fortalecer a nossa fé. É um ponto oportuno, é um ponto alto, um ponto que nós precisamos nos aprofundar. Um tempo de voltar para Deus com um coração sincero. É um tempo de voltar para o Senhor com um coração sincero e arrependido. Nesta certeza de que o Senhor caminha conosco, que o Espírito Santo nos guia, que o Espírito Santo nos motiva. E eu pergunto, o que é que você tem feito? O que é que você tem preparado para se organizar, para viver esse tempo tão alto, tão oportuno da nossa fé? O que é que você tem feito? Né? Porque é um tempo oportuno para se colocar na presença do Senhor com o coração arrependido, mergulhar-se na fé, viver a fé e não negar a fé. Viver seguindo os caminhos da verdade. E viver neste tempo da Semana Santa é seguir os passos da verdade, é seguir Jesus, é seguir verdadeiramente o Senhor, esse que dá a vida no alto da cruz por nós. Por isso nós estamos adentrando neste tempo tão forte, tão oportuno da nossa fé, depois desta caminhada quaresmal, onde a igreja nos convidou a viver, né, aquela espiritualidade quaresmal, que é o jejum, a oração e a caridade, são esses pilares da espiritualidade quaresmal que nós vivemos nesta preparação, preparando o nosso coração, preparando a nossa vida para viver este tempo alto que já está chegando. Por isso, ainda temos esses dias para abrir o nosso coração, para acolher o Senhor que entra em Jerusalém, que entra na nossa vida e que nós acolhemos o Senhor como Rei. Né? Neste domingo de Ramos celebraremos o domingo em que o Senhor entra, em que nós vamos aclamar o Senhor como Rei. Hosana Rei na nossa vida. Por isso, prepare bem o seu coração, prepare bem a sua vida, prepare bem a sua família, não para viajar e ficar distante desse tempo tão oportuno, mas para viver este tempo de fé, mistério de fé, mistério da paixão, morte e ressurreição. Hoje Deus nos convida a dar um passo, não fique apenas como espectador da fé, né? Aqueles muitas vezes vivem como espectador da fé, mas viver intensamente este tempo da Semana Santa, este tempo de graça, esse tempo de fé, este tempo que nos ajuda a mergulhar, sobretudo naquilo que nós precisamos viver na nossa fé. Por isso, queridos irmãos e irmãs, participe das celebrações, reze mais, perdoe, ame, reconcilie-se, que esta Semana Santa você possa experimentar um encontro verdadeiro com Jesus. E mesmo diante das dificuldades, lembre-se, quem permanece com Cristo nunca caminha sozinho. Lembre-se, quem permanece com Cristo nunca caminha sozinho. E que possa não viver sozinho, caminhando sozinho, mas viver desta proximidade com o Senhor. Viver das alegrias da ressurreição, deste tempo que nos chama a celebrar com toda dignidade e com o coração cheio do Senhor, do Espírito Santo. Assim como nós celebramos lá no primeiro domingo da Quaresma, quando foi o domingo das tentações, o início do Evangelho dizia: Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então nós fomos conduzidos com o Espírito Santo neste tempo quaresmal para viver as práticas e os pilares da espiritualidade exigido desse tempo, e assim nós precisamos continuar neste tempo tão bonito que é o tempo da Semana Santa. Então muitas pessoas estão na igreja todos os dias, mas quando chega este tempo da Semana Santa, sai. Então não vive aquilo que tem que viver. Não vive intensamente este tempo. Né? Que esta Semana Santa possa experimentar este verdadeiro encontro com Cristo.
E mesmo diante da dificuldade, Deus continua conosco, não nos deixa caminhar sozinho. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é chegado o tempo. Não, eu vou no próximo ano. Não, é chegado o tempo, é a hora, é agora que precisamos nos converter e precisamos viver intensamente este tempo da Quaresma. Que Deus abençoe você, sua família, sua caminhada de fé. E muito obrigado pela sua companhia nesse nosso programa de hoje. A rádio tem toda uma programação também muito especial de Semana Santa. Então fiquem ligados na programação. Nós temos a nossa comunidade paroquial, neste tempo também, toda uma programação especial que você pode nos procurar em nossas redes sociais, nossas plataformas digital da nossa paróquia, para acompanhar toda a programação da nossa paróquia neste tempo forte da nossa fé. Então, na segunda-feira nós vamos celebrar a Missa dos Santos Óleos na Catedral, com o arcebispo, com toda a igreja de Teresina. Na terça-feira nós temos a programação às 18 horas na Igreja Matriz. Na quarta nós vamos celebrar a partir das 17 horas a missa com a unção dos enfermos. Então aquele que nos acompanha, que tem o seu enfermo em casa, pode estar levando para receber a unção, para celebrarmos com toda alegria e dignidade este tempo. Na quinta-feira iniciamos o Tríduo Pascal. Nós iremos rezar todos os dias pela manhã, 7h30 da manhã, o ofício divino, e iniciar às 19 horas a missa. Então celebre conosco, reze conosco este tempo tão oportuno de viver a nossa fé, que é o tempo da Semana Santa, né? E na sexta-feira, às 7h30 da manhã, rezaremos o ofício divino, e também às 15 horas, um momento tão forte da nossa fé, que é celebrar a paixão do Senhor. Então, e logo em seguida terá a Via Sacra encenada com os jovens da nossa paróquia, que irá andar pelas ruas aqui do nosso bairro. E logo no sábado, pela manhã, rezaremos o ofício divino e a celebração do Éfata com os catecúmenos. E à noite, a vigília, a maior de todas, celebraremos a vigília pascal. Por isso, vamos preparar o nosso coração para bem viver este tempo de graça em nossa comunidade, na nossa fé. Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela oportunidade de chegar até sua casa, de chegar até seu coração com esta palavra, com a palavra do Senhor, que nos motiva e que nos ensina a viver com muita fé este tempo, viver intensamente este tempo. Muito obrigado e viva com intensidade este tempo, já iniciando neste final de semana, o Domingo de Ramos, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, uma feliz e abençoada Semana Santa para todos vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. O cumprimento de mandado de busca e de prisão.